E que o pai não cria na Bíblia, que dizia que era um livro de homens. Isso quando estava vivo, comentava com o filho. Eu expliquei algumas coisas para ele, mas ele disse que tinha fé em Deus mesmo não de homem mesmo, crendo na Bíblia. É um livro de homens, está escrito na Bíblia que a Bíblia é um livro de homens. Toda a escritura é escritura inspirada por Deus, foi escrita por homens movidos, inspirados pelo Espírito Santo. Mas foram homens que escreveram. E não em estado não tá de todo mediúnico, nem psicografaram. Eles só entenderam. E o que eles entenderam, sentiram e discerniram, eles escreveram. Alguns receberam isso através de uma visão. Outros através de simples intuições e certezas. Outros através da própria escritura, conferindo coisa com coisa na escritura, verificaram que tinham entrado justamente no tempo previsto. Se as coisas não mudassem, levariam a aquele resultado, e escreveram a partir do contexto, projetando coisas, analisando o contexto e projetando para diante. É o que você mais encontra. E aqueles que disseram: a mim me veio a palavra do Senhor. Mas foram os homens que escreveram. Por isso o estilo dos 5 primeiros livros é um estilo daquela época antiga, bem antiga. O estilo dos Salmos, por exemplo, já é um outro estilo, é uma outra linguagem, um outro modo. Cada pessoa que escreve Salmos não são todos de Davi. Há uma quantidade enorme de outros autores. Você vê os estilos do autor, o momento do cara, assim como você vê a diferença de texto e texto. A dimensão humana está presente o tempo todo. A sabedoria de Salomão vem involucrada num estilo literário que era o estilo das sabedorias daqueles dias, de qualquer nação em volta. O profeta Isaías vem carregado do estilo de Isaías, que era extremamente erudito, provavelmente o mais culto de todos os profetas da Bíblia. Jeremias tem o estilo dele. Ezequiel é cortante. É Muay Thai. Muay Thai. Isaías tinha uma profissão específica, Caio? Isaías era da classe sacerdotal. É um dos pouquíssimos profetas que faziam parte da classe sacerdotal e do templo. A maioria dos profetas eram outcasts, eram marginais em relação ao establishment, ao sistema religioso. Quase todos os profetas. Isaías falou de dentro do sistema religioso. Nossa! E acabou cerrado pelo meio. Ele foi cerrado pelo meio. Sim, com certeza. Então cada estilo é cada estilo. Você lê Marcos. Cerraram o cara. Marcos. Você olha ali o estilo de Marcos, conciso, direto, poucas palavras, quase uma bula. Mateus já vem carregado de muitos outros elementos, tem mais poesia, muita poesia, Mateus. Lucas também é muito poético e histórico, cronológico. João é profundamente místico na sua percepção, ele não carrega nas cores da objetividade, ele trabalha com a beleza da subjetividade do verbo que se revelou aos homens. As cartas de Paulo, você vê como elas têm um estilo bem definido. Daí a dúvida se a carta aos Hebreus foi escrita por Paulo ou não. Porque tem coisas que parecem Paulo, tem uma inteligência das escrituras que lembra totalmente a de Paulo, mas o estilo, a gente tem muitas cartas de Paulo para comparar, e o estilo, em nenhuma das outras cartas Paulo usou aquele estilo. Por isso ficou essa dúvida, embora muita gente atribua Hebreus a Paulo. E você pensa como nesse aspecto? Eu acho que é totalmente irrelevante. Se foi Paulo ou não foi Paulo, o que está dito em Hebreus eu reconheço como verdade absoluta da Escritura, à luz do que a Escritura diz e, sobretudo, à luz de Jesus como chave hermenêutica.
Não importando. Não, de quem foi o autor. Hebreus é a carta que diz Jesus é a chave hermenêutica. Tá lá isso. Tá lá. Tá lá sim, não com essas palavras, mas diz Moisés foi relativizado por Jesus. Os anjos foram relativizados por Jesus. O templo foi relativizado por Jesus. A classe sacerdotal foi relativizada por Jesus. O sacrifício acabou por causa de Jesus. E aí vai, e diz, olhai para Cristo, fixai nele os olhos. É Ele. Nele se cumpriu a plenitude dos tempos. O que foi para trás é passado. Só existe futuro em Cristo. E segundo a revelação do dia chamado hoje, o dia chamado hoje, era o dia em Cristo. Era Jesus como o olhar que interpretava o passado, o presente e o futuro. É Cristo o dia chamado hoje. Então, meu querido, eu não sei o que o pai dele falou. Foi feita por mãos de homens. Mas ele não estava totalmente enganado. Ele estava enganado em achar que não tinha inspiração divina. Está cheio da inspiração divina. Como também está cheio da percepção humana, da impressão da época, do conhecimento da época. Você vê coisas na Bíblia que transcendem o conhecimento da época e vê coisas da Bíblia que são inspirações de Deus que viajam através dos códigos, dos paradigmas, dos arquétipos daquela geração, daquela civilização, daquela época.